Prezados bebês, nascidos ou por nascer, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje São Tiago, ao falar sobre aqueles que querem ser mestres, diz: não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que os mestres estão sujeitos a um julgamento mais severo. Aquele que ensina tem que responder diante de Deus por si e pelos seus alunos. E devemos tomar muito cuidado, diz São Tiago, com os pecados que se cometem com a língua. O mestre fala, e ao falar só pode falar o bem e a verdade. Mas a língua, ela é terrível. Aquele que não peca pela língua é perfeito. Se nós conseguimos dominar a língua de um cavalo, colocando freio, todo o corpo dele está dominado, ele vai para onde nós movemos. Um navio é governado por um pequeno leme, que vai para onde o timoneiro quer. A língua, embora seja um membro tão pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparemos o tamanho da chama e o tamanho da floresta que ela incendeia. A língua, fazendo parte dos nossos membros, contamina todo o corpo. Ela é atiçada pelo inferno. Ela põe em chamas o ciclo da nossa existência. Todos os animais, répteis, aves, peixes, todos os animais podem ser domados pelo homem. Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la. Ela está cheia de veneno mortífero. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem a bênção e a maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. São Francisco de Sales, um santo que se notabilizou pela mansidão, sabia dominar a língua. Certa vez, quando alguém o insultou muito, perguntaram a ele: o senhor não vai falar nada? Não vai responder a este insulto público? E ele então replicou: você quer que eu perca em 1 segundo o pouco de mansidão que eu consegui adquirir durante tantos anos? Como ele sabia que ele poderia perder a mansidão, ficava calado durante as ofensas. Como é fácil, ao falar muito, pecar. Como a boca fala aquilo de que o coração está cheio, nós mostramos como nosso coração está vazio quando falamos coisas fúteis. Somos tão diferentes de São Bento e Santa Escolástica, que passaram o dia inteiro e depois a noite inteira conversando das coisas celestiais. Seria tão bom que quando a gente tivesse espaço para conversar, um comentasse com o outro: como Deus é bom, veja como é a providência divina, olha quantas maravilhas Ele fez com tal pessoa, comigo e com outra, como Deus é tão bom que entregou seu próprio Filho, como Ele se aprisionou no sacrário por nossa causa. Deveria ser uma conversa usual entre nós. Por quê? Porque o nosso coração deveria pensar nisso. E ao falar, isso sairia espontaneamente. Se não sai, é porque o nosso coração ainda está muito terreno, apegado a essas coisas pouco elevadas. E ele tem que ser purificado. O Evangelho fala hoje da transfiguração do Senhor. Jesus havia dito que era preciso renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas ele disse também que alguns dos que estavam lá não provariam a morte antes de verem o reino de Deus chegar com sua glória. 6 dias depois, não todos, apenas 3, Pedro, Tiago e João, foram conduzidos por Jesus a uma montanha grande, alta, e lá Jesus mudou de figura, Jesus se transfigurou. É o 4º mistério luminoso. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas tão brancas como nenhum tintureiro conseguiria alvejar. E apareceram ao seu lado Elias, que representa os profetas, e Moisés, que representa a lei, os dois dando testemunho de Jesus. E Pedro ficou maravilhado e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Aqui é como o céu. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Pedro não sabia do que estava falando.
uma nuvem desceu, esta nuvem representa o Espírito Santo, e uma voz disse: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. A voz é do Pai, o Filho é o próprio Jesus, o Espírito Santo está na nuvem. As três pessoas da Santíssima Trindade se manifestam aí no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura. O que Jesus falou e que o Pai manda que nós o escutemos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro não tinha entendido isso. Ele queria ficar lá como uma criança quer ficar para sempre na casa da vovó, porque gostou de lá e não quer voltar para a casa da mamãe. Pedro está comportando como uma criança, imatura. Ele não entende que é preciso descer do Monte Tabor e subir um outro, que é o Monte Calvário. É preciso primeiro passar pela cruz, para depois chegar à glória. Quando terminou toda a aparição, Jesus disse: Não conteis nada disso a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Eles obedeceram, mas não entenderam o que significava ressuscitar dos mortos. E ao descerem da montanha, fizeram uma pergunta sobre Elias, porque os fariseus diziam que antes deve chegar Elias. E Jesus falou que, na verdade, Elias já veio. Elias é representado por João Batista. Elias era um profeta de fogo, que fazia cair fogo do céu. João Batista também tinha um espírito ardente, aquele sermão que ameaçava as pessoas por causa da proximidade da vinda do Messias. Elias já veio. Não que João Batista seja Elias, mas João Batista tem o espírito e o poder de Elias. Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. E o que fizeram agora com João Batista, ou seja, mataram-no decapitado, estão para fazer também com o Filho do Homem, porque as Escrituras dizem que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Então, Jesus está descendo no monte em que ele manifestou a sua glória, uma amostra da sua glória que ele teria como ressuscitado, e enquanto desce vai falando da cruz, está falando da rejeição, do sofrimento, que é o caminho para nós chegarmos à glória. Nossa Senhora soube muito bem trilhar o caminho do sofrimento. Sem se queixar, ela estava de pé, porque não estava desesperada, mas sofrendo, chorando, junto à cruz de Jesus. E essa deve ser a nossa posição, uma posição vertical, uma posição de quem tem esperança, de quem está ao lado daquele que é o próprio Deus, mas uma posição que não dispensa as lágrimas, que temos que chorar muito por causa dos nossos pecados, a fim de que possamos, perdoados e purificados, participar da glória de Jesus, Filho de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.